Boa noite a todos os amigos que curtem a página Espiritismo por Dentro. Já estamos ao vivo. A Val hoje está em Varginha, né? Já Sim. Retornou. O Paulo hoje já está em outro lugar, não é isso, Paulo? Não está em Boa Esperança, né? Hoje eu estou em Conselheiro Lafayette, a 1 hora e pouquinho de Belo Horizonte. Bacana, está em Minas também. Bom, Sim. o tema que foi sugerido, não conversamos a respeito, né? Então será mais uma vez uma live improvisada, mas assim que é bom, assim que gostamos. Ficamos mais espontâneos quando podemos falar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, sem raciocinarmos tanto, contando sempre naturalmente com o filtro dos amigos que nos assistem. Mas inicialmente nós vamos ser assim bem objetivos, sem muita enrolação. Eu ia começar perguntando o que é justiça, o que é direito, mas já mudei de ideia. Gostaria de ser mais objetivo e perguntar aos amigos, aqueles que quiserem falar, qual a diferença que vocês notam, que vocês sentem entre a justiça dos homens e a justiça divina? Quem quiser pode ficar à vontade para expor. Então, vou começar. A justiça dos homens ela é baseada muito naquilo que é material, naquilo que a Terra dá para a gente dentro das questões da matéria, efetivamente. E ela não vai além da matéria, ela não vê o lado, por exemplo, da reencarnação, de quantas vezes a gente já reencarnou, por que a gente está fazendo aquilo ali, por que alguém cometeu algum tipo de crime, por que alguém cometeu esse tipo, né, de coisa, enfim, ela não vê essa perspectiva do homem como enquanto indivíduo. Ela coloca o homem como um ser, é como se todos os homens fossem iguais e tivessem que seguir exatamente as mesmas regras, sem ter nenhuma diferença entre todos eles. Então, ela é igual para todo mundo. A justiça divina ela é individual, né? Deus, a espiritualidade superior, aqueles que são responsáveis por nós, eles vão olhar o ser enquanto ser. Quem é essa pessoa? Qual é a trajetória dessa pessoa? O que essa pessoa já passou até aqui? Por quantas coisas ela já passou? E, assim, na verdade, né, quem causa as nossas próprias condenações, se a gente for falar de questão de justiça, somos nós mesmos. Nós é que chegamos a uma conclusão de que nós somos culpados de tal coisa, e como a gente falou na live passada, a gente às vezes escolhe uma prova para poder superar aquilo que a gente mesmo considera que a gente estava equivocado, e a justiça divina vai só dando aquela ajudinha para a gente, né? Ó, você precisa melhorar aqui, ali, mas isso aqui está muito pesado, isso aqui pode ser mais leve. Eles vão contribuindo com a gente. Então, eu vejo que a grande diferença entre a justiça divina, respondendo a sua pergunta, e a justiça dos homens, é que a justiça dos homens olha os homens todos como iguais. A justiça divina olha o ser individualmente, para poder cuidar daquele ser a partir das perspectivas dele. Perfeito. Bom posicionamento, mas vamos continuar, vamos verificar o que é que pensa o amigo Júnior, o amigo Paulo. Gostariam de colaborar com relação a isso? Vai lá, Júnior. Boa noite a todos. Você que é também realmente um trabalhador do campo do direito. Há uma grande... Fica à vontade, Júnior. Sim, tá, vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem? Tá certo. Eu entendo, vejo uma grande diferença entre justiça humana e justiça divina. Se a gente partir do pressuposto, do princípio da unicidade das existências, ou seja, se tivermos uma vida só, nós vamos chegar à conclusão de que não existe justiça. Então, a diferença já começa por aí. A justiça divina tem como ferramenta principal a reencarnação. A continuidade das existências, as existências solidárias, porque se não der para pagar por aqui por uma existência, nós vamos continuar saldando essa dívida em outra existência.
Então, essa aparente injustiça na visão humana, nós temos que perceber que existe a pluralidade das existências. Senão, nós vamos chegar à conclusão de que não existe justiça nem divina, nem humana. A humana já é outra diferença também, que a humana é falível. Tanto justiça criminal, civil, qualquer situação, a justiça do senso comum humana é falível. Há erros, há aparentes injustiças, como eu disse, que se forem analisadas com uma existência só. A justiça de Deus é infalível, implacável, e Deus percebe tudo em cada um de nós. Eu acho que começa por aí, mais essa diferença, acrescentando aí o que a Val já havia dito anteriormente, Francis. Beleza, Júnior. Vamos ver agora o posicionamento do amigo Paulo. Quer colaborar, Paulo? Sim. Bem, boa noite para todos, né? Um prazer estar de volta nessa conversa gostosa que a gente tem estabelecido toda quinta-feira nesse horário, né? Eu penso assim, a partir inclusive das ponderações da Val, do Júnior, que a justiça divina, ela é onipresente como Deus é onipresente. E a justiça humana, ela é extremamente localizada. Ela não é, como a Val destacou, ela não é uma justiça individualizada, muito pelo contrário, né? O que é justo ou injusto na Terra e nas sociedades que nós constituímos na Terra, porque pensar justiça só tem a ver com pensar em sociedade. Se nós vivêssemos sozinhos, não haveria necessidade de justiça. Mas a justiça terrena, ela é extremamente localizada, ela é regionalizada, ela é culturizada, se existe o termo, não sei, enquanto que a justiça divina é universal. A justiça divina, ela remete a princípios como o que o Júnior destacou muito brilhantemente. A justiça divina, por exemplo, leva em conta o fato de nós não vivermos uma vez só. Leva em conta uma pergunta que deve nos incomodar a todos, e incomodou um personagem muito importante e que da história do judaísmo e que nós herdamos como cristãos e depois espíritas, incomodou Nicodemos. Como incomodou outras pessoas, como a Críton, quando vai tentar libertar Sócrates do que ele acreditava ser a injustiça dos homens, né? A gente pode retomar isso. Mas voltando a Nicodemos, a instigação de Nicodemos era exatamente essa, né? Como entender a questão da vida? Como entender a questão das injustiças, né? E aí Nicodemos já intuía, porque era um sábio, era um doutor da lei, já intuía a resposta, porque quando a gente formula uma pergunta, a gente já intui a resposta. E aí eu acho muito interessante diversos aspectos. Jesus não se deixa ludibriar por Nicodemos, dando para a gente um outro princípio da justiça divina. Todos nós sabemos o que é justo e o que é injusto. Nicodemos pergunta e Jesus fala para ele assim, mas você, Nicodemos, que és mestre em Israel, não sabe do que eu estou falando quando eu falo de reencarnação? Quando eu falo de ressurreição do Espírito? Então, é a mesma coisa de perguntar, tu, Nicodemos, não sabe sobre a justiça divina? Jesus dá uma bronca em Nicodemos e diz assim, olha, você sabe sobre a justiça divina, porque ela está íncita na nossa consciência, a verdade, a justiça, a beleza, a bondade, né? Então, a justiça divina, ela é onisciente, ela é onipresente, enquanto a justiça terrena é extremamente localizada. Então, a diferença é abissal. A diferença é abissal, né? Para a gente começar a conversa. Legal, Paulo. Olha só, daqui a pouco eu vou dar uma de Nicodemos aqui, tá? Mas antes eu vou cumprimentar a amiga Ellen Gomes. Ellen, amanhã prometo que vai chegar o seu livro, viu? O motoboy, alguém vai entregar aí. Livro que ela ganhou na última live de domingo.
Sônia Nadaz, boa noite. Lilian Mendes, minha amiga Elisângela Reis, Vera Lúcia, Mauri Trolés, Valene Cássia. Boa noite a todos. Olha só, eu disse que ia dar uma de Nicodemos. É o seguinte, é uma pergunta, talvez possa parecer uma pegadinha, mas não é. Na verdade, é a dúvida de muitas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, que a justiça divina, ela tarda muito, porque muitas vezes nós presenciamos pessoas más que prosperam, pessoas que mereceriam levar um tropeção de vez em quando, mas que, na verdade, tudo dá certo para elas. Então, algumas pessoas dizem, já ouvi isso várias vezes, que não existe a justiça divina porque ela é muito demorada. Imagine, uma pessoa, às vezes, nasce com todas as condições, tem tudo do bom e do melhor, e mesmo fazendo mal aos outros, ela não recebe algo em troca que possa paralisar a sua marcha. Pelo contrário, às vezes tem mais oportunidades. Então, eu gostaria de saber dos amigos em que diapasão funciona a justiça divina que permite que a pessoa tenha mais tempo. Aliás, esta é uma crítica que habitualmente se faz à justiça dos homens. Quando alguns dizem, justiça é muito demorada, você ingressa com a ação e fica anos na justiça até decidir alguma coisa. E aí, não me interpretem mal, estou aqui colocando como um questionamento. Será que a mesma crítica não podemos fazer à justiça divina? Pelo amor de Deus, estou cometendo uma blasfêmia, mas agora vocês me salvem, por favor. Ô, Francis, mas talvez até para alongar a reflexão a respeito de Nicodemos, me chama muita atenção, quando a gente fala em justiça, a situação do tempo. É interessante quando nós lemos a passagem em Nicodemos, ou sobre Nicodemos, nos evangelhos, e Jesus, além dessa advertência sobre a falsidade, né, da pergunta, ou a falta de diretividade da pergunta do Nicodemos, ele não pergunta direto, né? Jesus adverte Nicodemos em outro aspecto que tem a ver com a questão do tempo. Jesus fala assim: por que me buscaste durante a noite? Por que não me buscaste no alto do dia, né? Durante o dia, quando as pessoas podem ver. É uma relação que a gente tem com o tempo, com a escuridão ao invés da luz, né? Nós praticamos a nossa justiça sabendo que a nossa justiça é limitada também pelo tempo e pelo conhecimento, pela falta de visão que nós temos. Nós não temos a apreensão do tempo, nem em relação ao passado e nem em relação ao futuro. A nossa compreensão de tempo, ela é limitada num presente limitado pelo espaço. Como é que nós podemos querer fazer justiça dessa forma? E nós ousamos fazer justiça, né? Porque tem também um aspecto de que, quando a gente fala em justiça, logo a gente pensa em sistemas judiciários nacionais, sistemas judiciários, como o Júnior falou, né? Civil, sistema judiciário tributário, sistema, enfim. A gente pensa em sistemas judiciários, né? Mas a justiça humana, ela é feita todo dia, ou a injustiça humana é feita todo dia. Quando nós emitimos um julgamento sobre alguém para terceiro, nós fazemos justiça por nossas próprias mãos. Então, a justiça humana também é precária, porque ela é uma justiça múltipla, né? São muitas justiças. A questão do tempo também me chama a atenção na cena de Sócrates com Críton, né? Críton é aquele discípulo que, quando Sócrates estava preso, faz um acordo com o carcereiro, entra na cela com dinheiro e com a chave da cela para o Sócrates fugir.
O Sócrates acorda assustado com a presença de Críton naquela hora e pergunta para ele assim: por que vieste tão cedo? É o contrário de Nicodemos, é o contrário da pergunta de Jesus para Nicodemos: por que vieste tão tarde? O Sócrates pergunta assim: por que vieste tão cedo? Por que não vieste na hora exata? Ora, assim como Jesus, Sócrates estava falando que o tempo da justiça divina é substancialmente diferente do tempo da justiça terrena. Portanto, mais um motivo para nós não nos arvorarmos em fazer justiça. Me lembrei de um filme muito bonito que chama O Homem Bicentenário. Quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. Eu não sei se tem a obra literária, né? Mas eu sou da época do cinema, menos do que da literatura, né? Mas no filme, a pergunta do personagem principal é tão importante que ele é levado a um tribunal. A nossa justiça é feita por um homem, um juiz. Veja que absurdo. Como se as causas humanas não merecessem, todas elas, todos os litígios humanos, em qualquer justiça, merecem um tribunal composto de pelo menos 3 pessoas, para que, em havendo empate ou dubiedade, né, haja um terceiro. A nossa justiça é praticada por um homem só, por um juiz. Então, há algo muito delicado, muito precário, né? Ao passo que a justiça divina não tem nem comparação, não é? Então, eu queria colocar também sobre a nossa justiça ela é tão imediatista, porque numa época anterior, a gente tinha lá o olho por olho, dente por dente, né? Assim, você fazer o outro que o outro fez com você. Então, a justiça humana, ela sempre tem esse caráter mais imediato de ele me fez, eu tenho que pagar. E isso, se a gente parar pensar na questão do espiritismo, vai gerar para frente um problema entre dois espíritos que vão ficar a vida eterna inteira, um querendo se vingar do outro e fazer com o outro o que ele fez com ele mesmo. Então, assim, essa justiça da Terra pode levar a um problema também a questão espiritual. Se é olho por olho, dente por dente, eles vão tentar ficar se engalfinhando, independente de já ter um está morto, um está desencarnado, outro está encarnado. Isso pode virar uma bola de neve aí durante muitos séculos, sei lá, milênios, entre dois espíritos que vão fazendo essa justiça com as próprias mãos, fazer pior para o outro, por conta desse imediatismo. Eu preciso resolver tudo agora. Por isso, talvez, eles tenham essa sensação de que a justiça de Deus demore tanto, porque a justiça de Deus ela vai depender da consciência do homem, da consciência do quanto aquele ser vai evoluir para tomar consciência de alguma coisa e poder fazer a sua própria modificação interna. Tudo depende da reforma íntima, tudo depende do que eu consigo construir dentro de mim para me modificar, ser uma pessoa diferente, para poder caminhar no mundo de uma maneira diferente. Então, a justiça de Deus ela não é impositiva, ela vai trabalhando junto com o ser individual, junto com as capacidades, possibilidades e impossibilidades desse ser individual, passo a passo junto a ele. E isso vai fazendo com que possa ir evoluindo aos poucos. A justiça terrena não, ela é imediatista. Daí eu posso citar também, eu acho que um exemplo muito legal é o livro Ana, que, na verdade, ele é escrito até assim, numa perspectiva de uma religião evangélica, mas assim, os ensinamentos que ele traz são maravilhosos. E assim, o que eu acho muito legal é a personificação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, né? E toda a trajetória daquele pai para poder compreender o que é o perdão, né? E aí ele vai parar na frente de um tribunal em que ele poderia condenar. Vamos lá, você se acha o juiz do mundo? Você acha que você pode condenar esse homem que matou sua filha? Então vamos botar seus filhos agora no banco dos réus. Seus filhos fizeram isso, isso e isso. Fez isso, isso, isso. Você pode absolver somente um. Quem você absorve? Os dois. Não pode ser os dois. Então, assim, quando você se coloca na posição pessoal, você vê que o que você faz com os outros é injusto. Porque com os seus próprios seres mais próximos, mais íntimos, você não quer ter essa justiça que você gostaria que tivesse para os outros. Mas para os outros pode ter. Então, a gente
cai na questão do julgamento. A questão do julgamento que a gente faz das pessoas, das situações, ele é muito posição de juiz. E é exatamente isso que o livro A Cabana vem alertar a gente. Né? Até que ponto, né, até que ponto não, você não tem o direito de julgar, você não tem o direito de condenar, porque se você se colocar no lugar da pessoa, com o nível espiritual, a evolução espiritual daquela pessoa, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, mas é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro para poder saber quanta dor é que ele tem, para poder perdoar, ou quanto aquele espírito ainda não conseguiu entender que o bem é muito melhor e ele ainda está vivendo no mal. E Deus tem esse olhar, né, todo, esse olhar de cada indivíduo, e ele consegue perceber o que cada indivíduo precisa, o que cada indivíduo evoluiu ou não, e por isso a justiça de Deus, muitas vezes, para as pessoas, ela é muito lenta. E o homem quer fazer tudo muito rápido. E pode levar, então, a um problema espiritual depois, essa coisa de querer fazer a justiça com as próprias mãos, querer se vingar, querer fazer com imediatismo, né? Então, a gente precisa parar para organizar os nossos pensamentos, e eu gosto muito de falar de alguns passinhos que a gente pode fazer na vida. A gente está passando por uma situação difícil, está passando por um problema difícil, tem uma pessoa difícil, observa, compreende, toma consciência para depois agir. Se a gente reage, a gente vai estar tendo um instinto bem próximo do animal, mas se a gente age, a gente vai estar usando a razão e a consciência, e aí a gente vai estar evoluindo mais um pouquinho. Então, observa, compreende, toma consciência para então agir de uma maneira mais assertiva na vida, né? Porque assim a gente vai cometer menos injustiças com relação a todo mundo e vai parar de querer ser o juiz do mundo, porque a gente vai compreender que o outro só dá o que ele tem, por mais difícil que seja isso. E eu acho que o livro A Cabana, ele tem esse ensinamento, para mim, é o mais forte de todos, entre todos os ensinamentos que ele traz para a gente. Já teve um filme sobre o livro também, que foi bem interessante. Muito legal o posicionamento dos amigos que colocaram a justiça dos homens de uma forma mais ampla, porque, como bem disse o Paulo, às vezes nós temos a justiça humana como sendo os órgãos judiciários, mas nos esquecemos que nós também somos julgadores diários, estamos julgando as pessoas, estamos discriminando, tratando-as bem ou mal, e isso, de certa maneira, passa por um julgamento de nossa parte. Mas agora, mudando um pouco de assunto, vou dirigir este questionamento ao Júnior. Olha só, Júnior, quando nós analisamos um pouco a história humana, a própria história do direito, nós verificamos que hoje nós temos leis mais aperfeiçoadas, né? Leis bem melhores. Hoje as pessoas já não vão mais para a fogueira da Idade Média, as adúlteras não são apedrejadas como a época de Moisés. Então, gostaria de saber de você, gostaria que você colocasse um pouco de luz no nosso raciocínio. Será que a maneira de julgar dos homens também se aperfeiçoa e vai aos poucos se moldando à justiça divina? Qual seria esse mecanismo que faz com que as leis se aperfeiçoem e os próprios julgamentos, os próprios tribunais, também, com o passar do tempo, se mostrem melhores e mais aperfeiçoados? A lei humana, ela com certeza, a justiça dos homens, ela sempre esteve em evolução e sempre estará, para aproximar paulatinamente, gradativamente, para se assemelhar à lei, à justiça de Deus. A gente pode lembrar, a Val falou da lei de Leão, a gente pode lembrar do Código de Hammurabi, 1800 anos antes, que o próprio Moisés, que veio aí uns 200 anos depois de Hammurabi, baseou nas suas leis disciplinares, que permitia uma certa vingança, permitia fazer justiça com as próprias mãos, permitia uma série de mecanismos que hoje, para nós, no século XX, são absurdas. O próprio Código de Hammurabi, que à época foi uma evolução,
Hoje é um grande absurdo. Se roubar um templo, a pena seria de morte. Se arrombar uma casa, a pena seria de morte. Se difamar alguém que o fato era verdadeiro, a pena era de morte. Hoje, a difamação no nosso ordenamento jurídico nacional é uma pena muito pequena, que não chega a ser sequer de prisão privativa de liberdade. Então, a evolução da justiça humana, ela ocorreu e vai ter que melhorar muito ainda para que um dia chegue na situação de que o homem não precise julgar mais os homens. Aí nós vamos estar caminhando para ficar perto, vamos dizer assim, um rascunho da justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, ela não chegaremos a tal perfeição, mas caminhamos para isso. Aproveitando um gancho que o Paulo deu a respeito do tempo, o tempo e a reencarnação são ferramentas da justiça de Deus. Eu comentei um pouquinho da reencarnação, o Paulo falou do tempo, aí veio à minha cabeça uma frase: Deus não desce até nós para errar conosco, nós que temos que nos elevar para acertar com Deus. Então, enquanto estivermos no erro, pelo livre-arbítrio, vamos permanecer no erro. Se a gente optar por isso, vamos errar uma encarnação, 2, 10, 1.000, 1 milhão, não sei. Deus permite? Permite. Permite, mas a sua conta está lá, a sua contabilidade, ativo e passivo. E o patrimônio líquido está ruim. Está tudo anotado. Então, não há injustiça por parte de Deus. Nós temos que deixar essa questão bem claro. Deus é imutável, então suas leis também o são. Como Paulo diz, Deus onisciente, que tudo sabe, Deus onipresente, que está em toda parte, Deus soberanamente justo e bom. Se você nega a justiça de Deus, você está negando o próprio Deus. Porque Deus soberanamente justo e bom é um atributo, dentre outros, dentre vários, de Deus. E para entender isso, não podemos deixar de lado a reencarnação. Senão não vamos chegar a conclusão nenhuma, vai ficar tudo perdido. Aí vamos acreditar na injustiça generalizada, o que não é a proposta da nossa reflexão de hoje. Muito bem, Júnior. Uma boa noite, Maria de Fátima, Alessandra e Luiz Gustavo. Agora, olha só, uma reflexão que eu gostaria de fazer. Olha só, a questão das consequências. Por exemplo, peguemos um suicídio, por exemplo. Para que nós não saiamos deste trabalho achando que Deus se vinga das pessoas. Isso não acontece. Na verdade, a justiça divina, ela é restaurativa. Ela visa mais a recuperação do infrator. Então, não há uma punição de Deus, como muitas pessoas, de maneira equivocada, pensam. Não. Na verdade, a justiça divina, ela se pauta sempre pelo reequilíbrio, pela recomposição, pela restauração. Então, gostaria que os amigos colocassem, para aqueles que nos acompanham, quais seriam, por exemplo, as consequências do suicídio? É um exemplo. Diante da justiça de Deus, haveria uma punição ou haveria uma tentativa de reequilíbrio para que o infrator possa se restaurar? Gostaria que os amigos ponderassem essa questão. Uma vez eu li uma história num livro, mas não me lembro qual o título do livro, no livro espírita, em que havia um casal, e esse casal ele estava prestes a se casar, eles eram noivos e tal. E aí a moça, nesse decorrer da vida lá, ela acabou se apaixonando por um outro rapaz. E ela então abandonou o noivo. E o noivo ficou desesperado, ficou louco, porque o amor da vida dele era aquela moça e tal. E ele acabou se suicidando. Na verdade, existia uma outra moça esperando por ele, para poder, então, os dois serem o par perfeito lá, né, durante a vida, enfim. Não era aquela que era a noiva dele, que seria a mulher
da vida dele, mas ele não teve paciência de esperar, então ele se jogou, caiu de cabeça num lugar e pronto. Na vida seguinte, nesse mesmo livro, eles contam que esse rapaz, né, combinou com esse casal, que ele se suicidou por causa desse casal, de vir como filho dele e vir com problemas na cabeça, porque ele tinha danificado todo o perispírito dele e então a cabeça ficou danificada. Então ele voltaria na outra encarnação com problemas na cabeça, problemas neurológicos, enfim, ele teria muitas limitações. E esses pais então aceitaram. Tudo começou porque esses pais, na verdade, tiveram esse filho desse jeito, então foram procurar as explicações para isso e acabaram obtendo essas explicações. Então, assim, existe essa questão, né? Muitas vezes, quando a pessoa se suicida, numa vida seguinte, ela pode voltar limitada de algum tipo de coisa que a levou ao suicídio, né? Mas, assim, no meu interessante ponto de vista e nas leituras mais recentes que eu faço, do próprio espiritismo e dentro das terapias também com as quais eu trabalho, tudo provém de escolhas nossas também. Então, não é uma imposição que a espiritualidade faz para a gente. Eu acho que a gente precisa entender isso. Não é uma imposição que a espiritualidade, porque não existe essa coisa de um Deus punitivo, de um Deus que vai te obrigar a fazer alguma coisa. É um combinado que você faz com a espiritualidade e você vai aceitar aquilo como uma maneira de se regenerar de um ato que você cometeu no momento em que você não tinha consciência, em que você não tinha consciência de nada. Então, nesse caso, né, a justiça foi feita dessa maneira, mas de uma certa maneira foi legal, porque ele foi acolhido por aquele casal e ele teve o amor daquele casal. Mesmo com os problemas neurológicos que ele teve muito amor durante a vida. Então, sempre tem uma compensação muito bacana para que a pessoa possa, então, se regenerar daquilo que ela cometeu, daquele ato que ela cometeu. Então, eu penso, assim, que a justiça divina, na verdade, ela é sempre alguma coisa combinada com o ser e que os seres envolvidos naquilo ali vão ter também o direito de dar a sua opinião. Quanto mais consciente, mais esse direito acontece, como a gente já falou sobre isso também. Se o ser for totalmente inconsciente, existe aquela reencarnação compulsória que vai ser colocada ali, o que vai ser bom para ele se recuperar daquilo que ele fez, mas sempre no sentido do que vai ser bom para ele, e nunca no sentido do que isso vai ser um castigo para ele. Não, isso vai ser bom para ele poder evoluir. Com isso, ele vai conseguir subir um degrauzinho em direção à sua evolução. Por isso, a justiça divina ela é sempre essa coisa que abraça e que pensa no melhor para aquele ser. Por isso, ela é muito individualizada. Ela é para cada um e não para todos de uma maneira generalizada. Lembrou muito bem a Val, o que nos fez lembrar uma frase que está no Evangelho, uma frase de Pedro, que o amor cobre a multidão dos pecados, e que a justiça divina, como disse a Val, é extremamente misericordiosa, né? Então, nós não devemos pensar nessa contabilidade divina como algo assim extremamente rigoroso, já que podemos contar sempre com a misericórdia do alto. Muitas vezes nós teremos de saldar um determinado débito, mas a justiça divina nos cobra sempre com uma certa brandura, nos dando tempo para que possamos nos refazer, tempo para que possamos saldar, para que possamos nos reajustar diante daquele equívoco. Não é isso mesmo, Paulo, Júnior? Ô, Francis, eu fiquei pensando na pergunta sobre o suicídio, né? Da mesma forma que o tempo, que o axioma, né, a partir do qual a gente pensa a reencarnação, a vida é também um dispositivo da justiça divina. Daí o suicídio ser algo de extrema gravidade, né? Malograr, desperdiçar a vida ou atentar contra a vida que se organiza, né, que se manifesta na organização física que nós espíritos construímos ou configuramos em torno, né, ou em função das nossas existências, porque a vida é isso, né? A vida é alguma coisa que se extingue por
ocasião de algum problema grave no nosso organismo. Às vezes a gente pensa o contrário, mas a vida é material. E a vida é esse dispositivo da lei divina que nos possibilita o resgate em relação à culpa. Porque, no fundo, por que há necessidade de justiça divina? Não por Deus, não pelos espíritos superiores e muito menos por Deus. Há necessidade da justiça divina porque nós criamos em nós criamos em nós culpa, nós criamos em nós ressentimentos, né? Nós sentimos novamente o que sentimos quando cometemos um erro. Nós temos remorso. Então, é em função de todos esses sentimentos que estão ligados à vida, é que nós atentamos contra a vida no caso do suicídio. E daí a gravidade. Nós atentamos contra o dispositivo de justiça que Deus nos coloca para nos resgatar de nós mesmos, para que nós voltemos a ser luz, nós atentamos contra esse dispositivo que é a vida. Ao tomarmos consciência de que atentamos contra esse dispositivo divino, que é a vida, o sentimento de culpa, de remorso, a mágoa em relação a nós mesmos é tão grande que causa um desequilíbrio naquilo que era cósmico. No nosso equilíbrio espiritual, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a natureza, na nossa relação com os nossos irmãos. Daí a dificuldade do suicida depois de recuperar a sanidade, o equilíbrio em todas essas relações, em função de querer fazer justiça pelas próprias mãos. A gravidade do suicídio está na relação direta da ignorância, mas também da inconsciência de si mesmo, da ignorância das leis de Deus e da falta de consciência em relação à nossa própria natureza. E aí a gente tem que falar do potencial da doutrina espírita em nos dar conhecimento da lei de Deus e da nossa própria realidade enquanto espíritas, ou espíritos, né? E aí o potencial da doutrina espírita em fazer justiça divina e não justiça humana. Júnior, gostaria de acrescentar algo? Júnior, gostaria de falar algo a respeito? Eu me lembrei aqui do dispositivo que promove a justiça divina, porque muitas vezes, de maneira equivocada, algumas pessoas pensam que tem ali uma contabilidade, tem alguém anotando tudo que você faz de bom, tudo que você faz de ruim. De certa maneira, isso existe, porque tudo aquilo que nós fazemos é registrado em algum lugar. Mas, na verdade, os autores da própria justiça somos nós mesmos. Aquilo que está em o próprio Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, quando violamos as leis da própria consciência, nós nos tornamos os artífices da própria justiça, que irá se sobrepor sobre nós. Então, nós somos responsáveis pelo retorno da justiça divina quando agimos em desacordo com as leis que estão em nós próprios. Seria mais ou menos isso, Júnior? Certamente, Francis. É exatamente isso. Me fez lembrar até de uma passagem do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, em que ele nos ensina, através das mãos de Chico Xavier, os problemas criados por nós mesmos. Os problemas criados por nós serão resolvidos por nós mesmos. E aproveitando esta passagem, a gente tem que ressaltar no finalzinho do nosso estudo, da nossa reflexão, a parte 3ª do Livro dos Espíritos, capítulo 11, onde está a lei da justiça. Mas é importante a gente ressaltar que lá fala lei do amor, justiça e caridade.
não são 3 leis, são uma. Lei do amor, justiça e caridade. Portanto, indissociáveis. Então, quando esta justiça chegar até nós, ela virá repleta de amor e caridade, tanto para nós quanto para o outro, porque isso é igual para todos. E aí está presente, obviamente, a misericórdia de Deus. E a gente falou tanto de dente por dente, olho por olho, da lei de Leão. O dente por dente, olho por olho, será o último recurso pedagógico utilizado por Deus. O último recurso da justiça divina. Então, teremos inúmeras possibilidades de pagar a conta, reparar o nosso erro, a nossa falta, com o trabalho no bem, com a caridade, muitas habilidades. Se a gente continuar falhando, chegará uma hora que a cobrança será mais justa, e aí a gente vai ter que sentir na pele o dente por dente, olho por olho. Aí será uma coisa um pouco mais contundente. Mas vamos aproveitar as oportunidades do agora, do hoje, para caminhar pelo bem, trilhar pelo bem, para a gente já saldar as nossas dívidas de uma forma muito melhor, através do trabalho no bem. Acho que seria mais ou menos por aí, Francis. Bacana. Bom, vamos chegando ao final. Acho que podemos ficar por aqui. Adorei a live de hoje, gostei do ponto de vista dos amigos que mostraram o quanto a justiça divina é misericordiosa, dando chances ao infrator para que se recupere. Eu me lembrei também de uma passagem, conta-se que na década de 70, Chico Xavier sofreu um infarto, e ele poderia vir a óbito naquela ocasião. Não sei se os amigos concordam, mas parece que Chico não tinha como programado uma existência tão longeva. Isso dependeria de várias circunstâncias. Assim como bem lembrou ontem o nosso amigo Milton Tavares, numa palestra que fez, o Chico não tinha como planejamento encarnatório psicografar mais de 400 obras. Isso surgiu em decorrência do seu trabalho. E, conforme conta Divaldo, Chico poderia desencarnar, mas em razão dos méritos acumulados, a espiritualidade lhe concedeu maior soma de tempo. Tanto é que ele viveu mais de 90 anos, mas isso não estava necessariamente na sua programação espiritual. Foi em decorrência dos méritos acumulados. O que vai ao encontro de uma passagem que no meio espírita todos sabem, do indivíduo que tinha como planejamento encarnatório perder um braço numa máquina em que trabalhava, mas no momento azado em que se daria a perda do braço, perdeu apenas um dedo, mostrando que a justiça divina é extremamente flexível, misericordiosa, que concede chances ao infrator para que sempre se reabilite e para que sempre faça melhor, além daquilo que foi planejado. Bom, vamos agradecer a todos pela atenção e vamos terminar a live de hoje com uma música que foi preparada, foi composta por você, Júnior? Sim, é de nossa autoria essa música aí. A Injustiça dos Homens. A nossa injustiça, né, Júnior? Como bem disse o Paulo, é a nossa injustiça. Opa! Espera aí que eu tenho que promover a abertura aqui. Só um minuto. Mais uma vez eu me atrapalhei, mas hoje vai ser rápido. Minimizar aqui a tela. Na verdade, eu não deixei programado para começar, mas agora apareceu aqui. Vamos encerrar, então, a live com esta canção de Pierre Braga, A Injustiça dos Homens. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Val. Obrigado, Júnior. Obrigado aos amigos que nos acompanham. Obrigada. E até domingo, se Deus quiser.
vida não refletida não merece ser vivida. A fé e a razão nos conduzem à perfeição. Viver a vida em paz, na riqueza interior, na concessão de um favor, a diferença se faz. Não se apegue à ilusão do mundo de aparências. São claras as evidências, são duras as consequências. A vida espiritual é a essência real. Escolha o que interessa. Passa depressa. Só o amor e a bondade não sucumbem ao chão. O desamor e a maldade em cinzas se transformarão. A evidência dos fatos, a verdade se revelará. A injustiça dos homens ante o tempo não permanecerá.